Alô, Fernando Belchior mais uma vez aqui com vocês para falar sobre marcenaria fina. Hoje na sessão Fernando Responde, atendendo ao Luiz Oswaldo Bandeira Silveira, que perguntou o seguinte: Fernando, eu trabalho com pallets, eu faço parte do grupo GMB e eu queria saber como aumentar a minha produtividade sem perder a qualidade, certo? Sempre com foco na qualidade. Então, Luiz, excelente pergunta. Essa pergunta serve não só para o Luiz, mas para todo mundo que trabalha com qualquer coisa de maneira profissional. Então, para a gente falar sobre produtividade e como aumentá-la, primeira coisa, o que é produtividade? Vamos usar uma definição simples para todo mundo entender. Você pega um conjunto de recursos e você usa esses recursos para fazer alguma coisa. Esse conjunto de recursos gera um produto. Quando eu digo produto, eu estou falando de um produto ou um serviço executado, realizado, né? Muito bem. Pegue o conjunto de resultados que você obteve com a alocação, com o uso daqueles recursos. Divida o resultado pelo que você gastou para obter o resultado. Essa é uma boa medida, uma boa forma de medir produtividade. Perfeito? Então, conceito de produtividade. Quanto eu produzo em função de uma quantidade de recursos que eu aloquei. E pessoal, vamos lembrar o seguinte, a gente tem uma unidade extremamente interessante para medir produtividade, que é dinheiro, tá? Você consegue medir tudo em termos de dinheiro, o seu tempo custa, tá? Se você fica na sua marcenaria 200 horas por mês e se nessas 200 horas por mês você gasta para ficar lá R$1.000, cada hora sua custa R$5. Não estou dizendo que seja só R$1.000, estou dando um exemplo, ok? Muito bem. Então, produtividade é quanto eu produzo em função do que eu aloquei de recurso. Qual é a unidade que a gente vai usar? Eu posso recomendar no mínimo duas. Quais são elas? Ou você mede a sua produtividade em termos de dinheiro produzido contra dinheiro empregado, ou seja, quanto de dinheiro você produziu para cada unidade de dinheiro, para cada real que você gastou no seu negócio, certo? Ou dinheiro produzido por unidade de tempo. Na minha empresa foram trabalhadas X horas. Para cada hora trabalhada, quanto de dinheiro foi gerado, tá certo? Você pode medir também em termos do lucro. Quanto eu apurei de lucro, reais apurados de lucro, por cada unidade de hora de trabalho empregada, ou por cada real gasto. Defina uma unidade de produtividade, certo? Então, primeiro, definimos o que é produtividade. Segundo, escolhemos uma unidade, tá? Feito isso, importantíssimo, você não faz gestão se você não medir. Como é que você vai dizer se algo melhorou ou piorou se você não está medindo? Então, terceiro passo para aumentar a produtividade, você precisa fazer apontamento, você precisa coletar dados, você precisa saber quanto você gasta, quanto você ganha, quantas horas você leva para fazer alguma coisa. Fazer gestão é compilar dados, juntar dados para poder produzir número. Se você não está fazendo isso, você não está fazendo gestão. E quem não faz gestão não sabe qual é a sua produtividade. Até agora, a gente não falou ainda de aumentar a produtividade. A gente só falou que você precisa saber o que é, que unidade usar e como medir. Precisa ter dados para medir, perfeito? Vamos falar agora sobre como aumentar, certo? Como é que eu produzo mais real por cada real gasto, por cada hora de trabalho na minha empresa? Primeiro, você precisa investir em organização. Em geral, bagunça e produção de dinheiro não andam juntas. Bagunça significa perda. Perda de tempo procurando coisas, perda de tempo caçando anotações, perda de tempo procurando peças, ferramentas, coisas que caíram pelo chão, perda de clientes que vieram até a tua oficina, olharam aquela coisa que parece a porta do inferno e desistiram de voltar, certo? Tem que pensar isso, tá? Organização vende, organização dá resultado, certo? Então, organização é importantíssimo. Planejamento, tá? Planejar as atividades.
Se você vai fazer alguma coisa, antes você precisa ter a matéria-prima. Não adianta você, na hora de fazer, falta alguma coisa, falta cola, falta compensado, falta MDF, falta parafuso, certo? Então, planejamento é fundamental também para você aumentar a sua produtividade, certo? No quesito organização que eu citei, o layout da oficina, como é que a sua oficina está distribuída e organizada, entra nesse quesito organização. Porque se você coloca, digamos o seguinte, você tem a sua furadeira de bancada numa esquina da tua oficina e as brocas ficam na outra. Toda vez que você vai furar, você tem que ir buscar as brocas para ir até a furadeira de bancada. Por quê? Porque esse passeio com as brocas não gostam de passear até onde eu sei. Elas querem ficar juntinhas, amorosamente juntinhas da furadeira de bancada. Então, pensa no layout para organizar essa encrenca toda, para você minimizar os passeios. Passeie com a sua família, passeie com a sua namorada, com a sua esposa, ou as marceneiras, com seus namorados, com seus esposos, ou com quem for, certo? Mas não faça passeios inúteis dentro da sua marcenaria. Isso faz parte de layout, que faz parte de organização, certo? Outra coisa importante, você precisa ter um controle efetivo dos seus gastos, para você saber quais são os seus custos. Você precisa saber quanto custa cada hora da sua marcenaria. Isso é fundamental, isso é indispensável. Outra coisa importantíssima, todas as suas decisões têm que ser orientadas para resultado. Eu não quero aumentar a minha produtividade, eu não quero aumentar quanto eu faturo por hora trabalhada ou por real investido. Se é assim, toda e qualquer decisão sua tem que ser orientada para isso. Isso implica, por exemplo, saber se é mais vantagem você usar o seu tempo para varrer a marcenaria ou usar o seu tempo para visitar clientes e contratar alguém para fazer a limpeza. Ah, eu vou aumentar o gasto com a limpeza, vou contratar alguém, certo? Uma pessoa, uma empresa terceirizada para fazer. Em compensação, você vai atrás de mais clientes. Então, suas decisões têm que ser orientadas para resultado. Englobando isso, ou relacionado a isso, está a questão de especialização. Não queira fazer tudo. Faça aquilo no que você é bom. Aquilo no que tem gente que é melhor que você para fazer, a pessoa faz mais rápido e mais barato, entrega esse serviço para a pessoa. Não queira fazer tudo. Especialize-se. Faça bem feito aquilo que você sabe fazer, aquilo que traz o maior resultado para a sua empresa. Isso é fundamental. Outros 3 fatores que devem ser olhados para você aumentar a sua produtividade. O primeiro deles, padronização. Todas as vezes que você não tem uma coisa padronizada, que você precisa parar para decidir, você está perdendo tempo, você está jogando fora. Então, padronize as suas operações, os seus processos. O jeito de atender um cliente tem que ser padronizado, o jeito de fornecer um orçamento tem que ser padronizado, o jeito de cortar uma chapa tem que ser padronizado, o jeito de estocar uma chapa tem que ser padronizado. Padronize tudo, não fique gastando tempo em decisão. Planeje as suas decisões antecipadamente para na hora de agir, você não ter que decidir nada, você simplesmente faz. Você não gasta tempo com dúvida, decidindo, pensando na hora de executar. Aquilo já foi decidido antes, já foi padronizado. Então, primeiro item é a padronização. O segundo item é treinamento. Você precisa saber fazer o que você vai fazer sem titubear, sem ter dúvida, sem errar. Então você precisa estar treinado no que você faz, certo? Nada de improviso. Improvisa antes, improvisa na hora de estudar, improvisa na hora de treinar. Na hora de fazer, você tem que executar sem errar. Então você tem que investir no seu treinamento. Invista no seu treinamento, tá? Terceiro item. Existe uma diferença muito grande entre você ter um produto que você faz em série, ou seja, todas as vezes que você vai fazer aquele produto é o mesmo produto, mesmo material, mesmas dimensões, mesmos processos, tudo igual, e você fazer um produto customizado.
um produto que é específico para um cliente. Se você vai fazer um produto específico para um cliente, o custo desse produto é maior e o preço desse produto tem que ser maior. Se você quer vender produto customizado com preço de produto feito em série, você está prejudicando a produtividade da sua empresa. Você não pode fazer isso. Então você precisa desenvolver uma estratégia de venda para explicar para o seu cliente que eu tenho a caixinha XPTO pronta, o modelo é esse. Se você quiser uma caixa especial para você, com rodinha, ar-condicionado, ABS, freio a disco, picanha importada da Europa, sei lá, isso tem que custar explicar isso para o seu cliente, que existe produto feito em série e existe produto customizado, ok? Bem, em resumo, rapidamente é isso. Tem um material anexo aí falando desses itens para aumentar a produtividade. Um deles, eu recomendo que leiam, é sobre manufatura enxuta. O nome disso em inglês é Lean Manufacturing. É muito interessante. Leiam e pensem para aplicar na sua empresa, porque com certeza isso vai aumentar a sua produtividade, ok? Muito bem. Então, pequeno curso de produtividade em alguns minutos, é isso. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, Fernando Belchior, Marcenaria Fina, no Facebook ou no YouTube, ou então, fernandoresponde@uol.com.br. E como eu sempre digo, vamos juntos?